μ1, ou alfa 2, vamos fazer assim, alfa 2, alfa 1. Certo? Esses três caras que estão aqui são a base, né, do espaço dessa representação do SU3. Da mesma forma como antes, lá no SU2, a gente partia do peso máximo, aplicava o operador de abaixamento e ia até esgotar a base toda. Só que aqui a base já está construída, que é uma matriz tridimensional, já sei a cara dela, então o serviço todo já está feito aqui. Tá certo? A gente não precisou fazer o mesmo serviço que a gente fez aqui genérico para o SU2. Né? Ali a gente já está com o serviço pronto. Já temos a base de Gelman na mão da gente. Né? Então estamos com todos os vetores base, estamos com todos os pesos dessa representação, né? Que é a representação 3. E se eu quisesse colocar esses caras num gráfico, por exemplo, né? Mostrar em que posição da rede de pesos que eles estão, eu poderia fazer esse gráfico e ia dar um negócio assim, quer ver? Ó? Esse cara aqui ia ocupar essa posição aqui, ó, 0, menos 1 sobre raiz de 3. Esse aqui ia ocupar essa posição, que é 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. E esse outro, né, ia para menos 1 meio, e na mesma altura, 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Ou seja, você tinha esse triângulozinho aparecendo aí, que é famoso. Pode dizer uma imbecilidade que eu estou perguntando, mas você tem a ver com aqueles diagramas esqueci, né? Não, de Gelman, né? Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Porque eu nunca entendi esses diagramas. Então, Só eu estou repassando as figuras, como diz o cara. Agora você está entendendo. Começando, vamos chegar lá. É isso mesmo. Né? Quer dizer, você vai... esses alto-valores do H1 e do H2, eles vão ser números quânticos. Eles vão estar associados com o terceiro componente do isospin e com intercarga. Entende? E eles vão justamente... são essas coisas que foram medidas fisicamente. Né? O cara sabia, olha, próton, por exemplo, o isospin dele, né, próton nêutron. Então o isospin dele era I3, né, era 1 meio. O nêutron, I3 igual a menos 1 meio. Né? Então o isospin, você, nas interações fortes, né, você já tinha classificado as coisas de acordo com multipletos de isospin. Os píons, por exemplo, estavam na representação de isospin total 1. Os nêutron e próton era uma representação de isospin 1 meio. Né? Então você sabia, terceiro componente do isospin de cada partícula, vamos dizer, de cada rádio que você tinha. Você também tinha hipercarga, que era outro número que apareceu por outros motivos. Né? Então, o cara se deu o trabalho de fazer esses gráficos, colocar, fazer um plot bidimensional. Nesse eixo vai isospin, nesse eixo vai hipercarga, tá certo? E ele caiu nas representações da SU3. Reconhecer as representações da SU3 só foi possível porque ele passou por essa história toda. Aliás, ele passou por mais do que isso. Né? Gelman. Né? E não sei quem trabalhou junto com o Zweig, né? Não sei. Ele não fez isso sozinho. Tinha gente ajudando. Né? Mas o fato é que quando você pegou e fez essa brincadeira de tabela periódica, vamos dizer, brincadeira de Mendeleev, né? Você observou que as representações, a posição desses pontos, onde você entrava com isospin e hipercarga, davam exatamente os diagramas de pesos da SU3. Os diagramas de peso característicos das representações da SU3.
Então isso aqui é um triângulo, né? De cabeça para baixo, né? Triângulo com a base para cima e o topo para baixo. Vamos fazer rapidinho a 3 barras, 3 estrelas, certo? Olha só. Vai aparecer estrelas de Davi aí? Ah, se não quiser, a gente desenha, não tem problema nenhum. Você quer saber se tem alguma representação no S3 associada com a estrela de Davi? Não. Isso? Você com essa outra. Eu acho que não, acho que não. Acho que não. Então, isso daqui foi a representação 3, tá certo? Porque a gente partiu desses geradores aqui, né? Lambda 3 sobre 2, lambda 8 sobre 2. Mas na 3 estrelas, né? Aqui eu invento, né? Na 3 estrelas, né? Como é que são os geradores da 3 estrelas? Né? Eles são menos lambda I, lambda A, né? Transposto, não é isso? Eu peguei isso lá. É difícil lembrar já a essa altura, né? A gente começou mostrando o seguinte: se eu tenho uma representação, né, que é a representação de Gell-Mann, né, a matriz de Gell-Mann, se eu simplesmente conjugar as matrizes e tomar um sinal de menos, eu também tenho uma representação. E essa representação diferente da representação original, que ela não pode ser reduzida a outra por uma transformação de similaridade. Né? Lembram disso? Então, é simplesmente menos lambda A transposto. Mas essas matrizes, lambda 3 e lambda 8, são diagonais, então a transposição não dá em nada. Né? Mas tem um menos ali na frente. Então, na representação 3 estrelas, menos lambda 3 transposto sobre 2 é 1 meio, menos 1. E o menos lambda 8 sobre 2 transposto, ele é 1 sobre 2 raiz de 3. Então daí você pode ler mesmo, que nem a gente leu ali, os pesos, né? Só ler. Isso é Mi1, Mi2, Mi barra 1, Mi barra 2, Mi barra 3, Mi barra 3. Né? Então os nossos pesos aqui são os seguintes: Mi1 igual a lambda 2 igual a 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Esse cara aqui é o outro peso fundamental. Pode virar as folhas do caderno e voltar lá, que vocês vão ver que o segundo peso fundamental que foi calculado, nós calculamos, é esse cara aqui. Tá? Bom, o Mi2 é 0, 1 sobre raiz de 3. Né? E o Mi3 é menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Novamente, a gente tem o seguinte, que o Mi2 é o Mi1 menos alfa 2, e que o Mi3 é o Mi1 menos alfa 1 menos alfa 2. Certo? Novamente, esses estados, eles são obtidos assim, né? Mi1 e menos alfa 2, Mi1 e menos alfa 1 e menos alfa 2, Mi1. Novamente, eles são obtidos como a aplicação de operadores de escada sobre um vetor de peso máximo. Qual é o maior dos 3 pesos aqui? Claramente é esse. Tá certo? Esse aqui é positivo também, mas esse é maior ou menor do que esse? É só fazer a subtração e ver. Né? Esse aqui é maior do que esse. Mi1 é maior que Mi2. Então, esse é o peso máximo, e aplicando os operadores de escada sobre o cara de peso máximo, você vai obtendo os outros caras que estão ali. Se você agora pegar os 3 caras aqui e plotar de novo, né,
num gráfico bidimensional, né, você vai obter isso aqui. Ó. Aqui você tem o 0, 1 sobre raiz de 3. Aqui você tem 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. E aqui você tem menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Então, se você botar junto, vai dar estrela de Davi. Se você botar junto, vai dar 8 mais 1. Eu vou botar junto na aula que vem. Vai dar 8 mais 1. Vai dar 8 mais 1. Tá certo? Então, isso aí serve para ilustrar para vocês, né, esse esquema de pesos e o papel dos operadores de levantamento e abaixamento nas representações do SU3. Né? A gente usou a representação fundamental. Um bom exercício, né, seria vocês fazerem a mesma coisa com a representação adjunta. Né? Quais são os pesos da representação adjunta? A gente já calculou lá, né? São as raízes. Não é isso? Então você tem que descobrir qual é a raiz mais positiva, que será o peso máximo, e obtendo as outras raízes a partir da ação de operadores de abaixamento dados pelas raízes simples, né? E alfa 1 e alfa 2. É um exercício de paciência, mas nem tanta paciência assim. Rapidamente dá para conseguir. Né? E você vai ver que também a representação adjunta cai no mesmo esquema. Então você pode obter a representação adjunta igualzinho desse jeito. Na verdade tem um algoritmo para fazer isso. Né? Nós não vamos falar sobre isso. Né? Da mesma maneira, tipo assim, a gente poderia pegar e falar desse algoritmo para obter as representações de uma maneira geral, né? Que generalizaria aquele algoritmo do SU2. Porque uma questão que pode vir à mente, né, é a seguinte: qual a raiz que eu escolho para aplicar com o operador de abaixamento? Tá certo? Quer dizer, eu tenho que ter um critério para isso. Né? O critério, na verdade, vai ser o seguinte: se os caras diferem por raízes, né, eu tenho que me certificar de que nessa cadeia de operadores de abaixamento que eu estou aplicando, eu não saio dessa história de que os caras são raízes. Certo? Então, baseado nessa observação, tem uma direção que você pode seguir. Essa direção é explorada até o fim pelo Georgai, mas não de uma maneira muito clara. Isso eu tenho que confessar. E não na primeira edição do livro, só na segunda. Tá certo? Mas certamente tem outros livros que vão explorar isso aí em maior profundidade, tal, livro de matemática. Tal. Eu recomendo fortemente a vocês aqui presentes, não a vocês que estão assistindo, mas a vocês aqui presentes, né, que não façam isso. Né? Porque vocês têm objetivos mais prementes. Né? A gente está querendo chegar na motivação por trás da cromodinâmica quântica. Né? E para chegar nessa motivação, o que a gente vai precisar é, na verdade, uma vertente diferente dessa teoria de representações que a gente está fazendo. Nós vamos aprender, a partir da próxima aula, a obter representações a partir de produtos tensoriais de representações. Produtos tensoriais de representações vão ser fontes de representações irredutíveis para nós. E vai ter uma razão fisicamente muito importante do porquê que a gente vai partir para os produtos tensoriais. Porque as partículas são compostas de outras partículas. O setup natural no qual você vai descrever uma nova representação do SU3 é justamente o produto tensorial. Por exemplo, se um próton é uma coisa composta de dois quarks U e um quark D, a representação, né, aonde um próton vai viver é naturalmente o produto tensorial de três representações, duas de quarks U e uma de quark D.
Então você tem que saber como é que você vai montar a representação onde o próton vive a partir das representações onde os quarks vivem. Tá certo? E é por isso que a partir da próxima vez a gente abandona essa linha que a gente está seguindo aqui e parte para os espaços produto tensorial. Certo? Fecha a câmera.